Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, para discutir o que foi esse final de campeonato que consagrou Lando Norris como campeão mundial. Regi, que prazer ter você aqui mais uma vez com a gente nesse Resenha Automotor, agora para falar sobre o 35º campeão mundial de Fórmula 1. Antes de mais nada, tá em boas mãos? Está em boas mãos. E é muito bom a Fórmula 1 ter um campeão novo. A gente sabe que desde Sebastian Vettel em 2010, a gente teve domínio Red Bull e Mercedes, praticamente... Vettel, Hamilton e Verstappen, teve um intercalado Hamilton lá com Rosberg, mas era Mercedes, e agora temos um campeão novo, e de volta a grande McLaren que a gente aprendeu a admirar aí nas mãos de Emerson, nas mãos de Ayrton, lembrando sempre, pouca gente lembra disso, mas o Piquet correu de McLaren. Verdade. A segunda corrida dele não era uma McLaren oficial, uma McLaren alugada por um cara que chamava Bob Spershott, e patrocínio da Chesterfield, um cigarro que nem existe mais, um cigarro americano, e foi a segunda corrida dele. E a McLaren volta a ser campeã mundial, inclusive o Norris falou isso na entrevista, né? Ele disse: eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter devolvido à McLaren um pouco de tudo que eles fizeram por mim, porque é um cara que foi, assim como o Hamilton também, na época do Ron Dennis, né? Um cara que foi criado aí pela McLaren, né? Passou 16 anos, segundo ele, os últimos 9, principalmente, sob os olhares da McLaren e com o investimento da McLaren para que ele fosse um piloto de alto nível. Sem dúvida. E outra, está de muito bom tamanho. E outra, a McLaren, depois daquele grande erro lá, né, que praticamente teria entregue o campeonato nas mãos do Verstappen lá no Qatar, né, de não parar naquele safety car, sabendo que era obrigatório dar no máximo 25 voltas com o pneu, ela foi perfeita agora. E perfeita porque ela tinha uma estratégia que tinha várias alternativas, tá? Tudo bem, sacrificando o Piastri, mas que poderia fazê-lo ganhar a corrida, sacrificando o título dele, mas tudo de acordo, tudo programadinho antes, dependeria das alternativas da corrida para o segundo passo, e, enfim, acabou não precisando para o Norris fazer o mínimo que precisava, que era um terceiro, e o Piastri chegar em segundo. O ideal seria, que eles pretendiam, que tentasse o Piastri ganhasse a corrida. Aí seria tudo, né? Ficaria ainda mais fácil, né? Porque dobradinha, né? Do primeiro para o segundo são 7 pontos de diferença. Então essa é a grande vantagem hoje na Fórmula 1. Se você anula essa vantagem do Verstappen, se o Piastri consegue fazer isso, ficaria bom também para a McLaren. Aliás, durante a transmissão, no momento em que a gente tem a ultrapassagem do Piastri para cima do Norris na primeira volta, você chama a atenção e fala: isso está com cara de que, não com essas palavras, mas isso está com cara de que está dentro do planejado pela McLaren. E de fato, né, o André Stella, na entrevista pós-corrida, confirmou que eles tinham se falado e tinham combinado que não haveria uma resistência muito grande do Norris para cima do Piastri, porque era jogo também para o Norris ter o Piastri atacando o Verstappen. Sim, claro que era. Primeiro, ele atacando o Verstappen. Ele, de pneu duro, ficou defendendo qualquer adversário que chegasse no Norris. Segundo, quando ele passou, era para tentativa. Como ele estava de pneu duro, que já é estranho, né? Largar um piloto naquela posição, largar de pneu duro, né? Mas ainda assim, o pneu duro, depois de 6, 7 voltas, fica num bom estado, e ele teria condições de atacar o Verstappen, até teve, né? Mas também a Red Bull reagiu bem na sua estratégia, parou o Verstappen na hora certa. Mas vê no final da corrida o quanto o Piastri se aproximou do Verstappen. Não tinha tempo, mas se aproximou muito. E o rádio do Piastri, no momento em que ele passa o Norris, vem a mensagem do engenheiro dele dizendo: vamos lá, vamos ver se você consegue pressionar o Verstappen. Então estava tudo muito bem planejado. Muito. Então, com várias alternativas. Vamos lá, a última e último caso, ele trocava de posição
no finalzinho pro Norris, se o Norris estivesse em quarto, por exemplo, né? Trocava de posição. Ou então, se estivesse em quarto e tivesse um piloto entre eles, o Piastri deixaria os dois passarem, mesmo o adversário e mais o Norris. Ô, Regi, vamos falar um pouquinho do Norris, esse novo campeão mundial de Fórmula 1. Eu vejo muita gente já dizendo, poxa, mas é um campeão sem muita expressão, lembra um pouco o Jenson Button, Damon Hill, os caras puxando, Villeneuve. Eu acho que não tá certo, né? Com a temporada que teve o Lando Norris e com o nível de adversários que ele teve, tanto no Piastri quanto no Verstappen. Acho que a gente tende a aplaudir o que ele conseguiu esse ano, né? Eu tenho certeza disso. O Norris deixou a desejar numa parte do campeonato, aquela grande besteira que ele fez no Canadá, né? Imagine que não cabia aquilo, ele tentar passar o próprio Piastri ali apertado junto no muro, pisando na grama e tudo. Não tinha porquê. Era para chegar atrás do Piastri, ponto. Ele já teria sido campeão há mais tempo, né? Se tivesse acontecido aquilo. Mas o Norris mostrou primeiro essa capacidade de reação, né? Depois de fazer aquilo e andar um tempo bom abatido, tanto que o Piastri, isso é bom que se diga, o Piastri também mereceria o título, porque ele foi o cara que mais liderou o campeonato. Durante 15 etapas ele foi o líder, 15 das 24 ele foi o líder. Então ele também fez tudo por merecer. Aí aconteceu o contrário, né? Ele mentalmente se abateu, ficou 7 corridas sem pódio, você mesmo lembrou disso, e aí ficou numa situação que estava, ou era o Norris ou o Verstappen. Então ele teve que aceitar até essa estratégia da McLaren. Mas o Norris, é muito cedo para se falar isso, que ele é um Button, que ele é um Damon Hill. Desculpa falar. Eu sou um grande fã do Hill, torcia para ele contra o Schumacher lá nos anos 90. Mas é muito cedo. Vamos ver os próximos anos. De repente ele engata aí títulos, né? Ele está na melhor equipe da Fórmula 1 no momento. Bem, as regras vão mudar, mas é muito cedo falar isso. E é desconhecer o esporte, desmerecer um cara que chegou onde ele chegou, né? Não é qualquer piloto que é campeão mundial de Fórmula 1. E hoje eu vi muito, ontem mesmo e hoje eu vi muitas postagens, muita coisa escrita sobre a carreira dele. Cara, esse menino desde o kart, ele fez muita coisa, muita coisa. Exato, e se preparou muito bem, né? Enfim, muito bem. Chegou naquele momento na McLaren, cresceu junto com a McLaren, fez uma aposta que muitos pilotos não quiseram fazer, não puderam fazer ou não tiveram a chance. O Alonso foi embora da McLaren, enfim, acreditando que dali não saía nada. Posteriormente, o próprio Sainz aceita a proposta da Ferrari e sai da McLaren, era Norris e Sainz ali na equipe. Você já fez as contas de quantas vezes o Alonso saiu de uma equipe? Exato, que depois... Pois é, então... Voltando ao Norris, Thiago, vale lembrar uma coisa super importante que foi lembrado durante a corrida. Eu já estava nos meus planos de falar isso, mas o Zé Mário Dias, inclusive, mandou essa mensagem para mim, que o Adam Norris, num determinado momento, quando ele começou a apostar mesmo na carreira do Norris já nos carros, né? Depois do kart, ele contratou o Felipe Nasser, Luiz Felipe Nasser. O Nasser estava na GP2 e foi um coach importante do Norris. O Norris não esquece disso, como não esquece, fez questão de homenagear no Brasil o Gil de Ferran. Muito legal isso da parte dele. Duas pessoas que foram importantes aí no caminho do Lando Norris, cada um na sua função, né? O Nasser mais na pista mesmo, como coach ali, andando de Fórmula 2 junto com o Lando Norris para ele pegar a mão, e o Gil de Ferran como um grande mentor. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor com o apoio do BRB, o Banco de Brasília. Regi, quero falar sobre o perfil do Norris, porque quando a gente desenha um campeão mundial, se a gente fizer lá o template do campeão mundial, é sempre um cara que é aquele brutamonte, aquele que passa por cima de todo mundo, aquele que não tá nem aí com ninguém, que é um cara que não se abala facilmente, e o Norris é o oposto disso. O Norris, a cada falha que ele cometia, ele falava, não, eu que joguei tudo fora, eu que sou isso, que sou aquilo, e durante muito
E durante muito tempo ele recebeu críticas por conta disso, né? Por conta de ser um cara que abria muito em relação aos sentimentos dele. E chegou a falar: olha, eu quero ser campeão do jeito que eu sou, eu não vou mudar porque vocês querem que eu seja um cara mais tenha mais malícia, enfim. Eu vou ser como eu sou. E conseguiu chegar lá. Para mim, talvez um dos primeiros campeões com esse perfil. Acho que muda um pouco também a percepção que a gente tem do piloto de Fórmula 1 e o quanto ele deve ser implacável ou não, né? Nós estamos acostumados a isso, né? A um, a um estilo Verstappen, né? Sim, Schumacher, Como Verstappen, foi o Hamilton, como foi o Senna, como foi o Schumacher, Piquet. Piquet. Mas, de fato, um estilo diferente, mas que, desde que tenha talento, ponto. Tem talento, fizeram um bom carro para ele, se adaptou bem à equipe, pronto, tem tudo para ser campeão. Outra coisa muito importante do Norris, né? Você vê que ele, isso que você falou, o ser normal, se abate, fica mais alegre, mais triste. Teve uma época, teve um momento no campeonato que eu falei, bom, o Norris está perdido, está fora, o cara está fora do baralho, né? O Piastri estava 25 pontos à frente dele, às vezes até mais. E eu sempre lembro disso, Tiago, é muito bom você conversar com quem conhece automobilismo, né? Com quem tem raízes, né? Numa das minhas idas a Floripa, que eu gosto, adoro ir, então eu janto lá com meus amigos, o Guilherme Grillo, o Betinho, Alberto Rodrigues e outros amigos, irmão do Guilherme, tudo. E todos eles são de carro. Sim, Eles disputam rally. Aliás, o irmão do Guilherme e o Guilherme, eles disputam rally há muito tempo e agora eles estão correndo numa categoria que só existe na Europa. Um dia eu vou te mostrar isso, as fotos dos carros. São carros feitos para esses caras que, enfim, vêm do mundo inteiro sim. para gentleman drivers, lógico, para disputar essas corridas. Tem campeonato anual e tudo. E eu, na época, até o Guilherme falou assim, quem você acredita que vai ser campeão? Eu falei, Guilherme, acho que é o Piastri, né? Ele está Sim. mais resistente mentalmente. Ele falou assim, mas o Norris é mais rápido. Eu fiquei com aquilo na cabeça, tem que respeitar. Guilherme Grillo, né, Guilherme? Tem que respeitar. E de fato, cara, depois mostrou que é mais rápido mesmo. O Piastri pode vir a ser. Piastri tem 3 anos de Fórmula 1. Exato. O Norris tem 7, né? 7? Exato. 7. 2019 ele estreou, E né? o Verstappen tem 15. Exatamente. E eu cheguei a traçar um paralelo aqui, não me lembro exatamente com qual dos convidados, do que a gente viu ali, por exemplo, no terceiro ano do Max Verstappen na Fórmula 1, que ele e o Ricardo andavam pau a pau, né? Então, assim, o Verstappen se tornou muito melhor do que foi o Ricardo, mas num determinado momento eles estavam num nível parecido. E eu acho que é o que acontece também com o Piastri. O Piastri pode, como você falou, vir a ser um cara muito forte, mas o Norris nesse ano, nessa temporada, mostrou realmente que tinha um maior equilíbrio. E bacana a gente falar da parte mental, porque é justamente o que todo mundo considerava uma fraqueza dele. E ele chegou a dizer isso, ele falou, eu transformei a minha fraqueza numa fortaleza. Então, a partir do momento que ele entende ali quais são os pontos que abalam ele passou a trabalhar isso e conseguiu, por exemplo, num determinado momento do campeonato, que foi que fez essa besteira lá no Canadá, voltar na corrida seguinte em Mônaco, dominar, mandar no fim de semana e recuperar aquela confiança para seguir o resto do ano competitivo. A gente estranhou, né, quando ele deu aquela reportagem para a revista Vogue, Sim, né? sim. Tudo bem, era uma revista não especializada, uma revista de moda, tudo que ele falou, que o campeonato, o título mundial não era tudo na vida dele. A gente falou assim, um pretenso campeão mundial não pode falar isso. Mas pode sim. Claro que pode. Ele mostrou que o cara normal é isso. Duvido que não tivesse uma importância tão grande na vida dele. Mas ele falou, tirou um pouco da pressão em cima dele e tá aí, cara. Ele é isso, ele é um cara normal, um cara que tem mãe e pai nas corridas sempre, teve a adoração deles, né? Por quê? Porque o pai, o Adam Norris, viveu no automobilismo sempre, com equipe de kart, ele foi dono de equipe de kart.
eles têm um ótimo poder aquisitivo, então fez o Norris treinar lá em Portimão, era a base assim, de treinamento, saía da Inglaterra para ir treinar lá durante muito tempo, e a mãe acompanhando. Você viu a emoção dos dois na conquista do título, principalmente da mãe, né? Sim, sim. Principalmente Dona Cissa Norris. Cisca Norris. Cisca, Ada Norris e Cisca Norris. Outra coisa, eu nunca tinha visto a namorada do Norris. Eu acho que ele nunca tinha levado. Ela não aparece muito, mas já tinha ido, sim, em algumas corridas. Margarida Corseiro, né? Uma atriz portuguesa. Ela aparece em algumas corridas, sim, e também é uma pessoa que ele diz que foi muito importante para ele, né? Ele é uma pessoa no outro estilo, assim, dos campeões que a gente conhece, né? Mas aí, talento resolve a situação. Regi, quero te ouvir sobre o outro personagem dessa disputa, o cara que está do outro lado ali do time, o Oscar Piastri. O cara que liderou o campeonato por 15 corridas, o cara que tinha todo esse favoritismo, que até recentemente, enquanto era possível, eu dizia que para mim era o favorito, era o cara que ia conquistar o título, e termina o campeonato em terceiro. Como se recuperar e como impedir que isso o transforme num segundo piloto da McLaren daqui em diante? É uma questão. Ele vai ter que ser forte, ele vai ter que... Certamente essas pessoas frequentam psiquiatras, fazem psicanálise, mas é necessário. Porque é um cara assim, se pensar, como a gente estava dizendo, para todos nós ele era o campeão do mundo. E de repente, essa queda deixa algumas pessoas a pensar, nunca passou pela minha cabeça, embora até fosse natural, não fosse meio assim, uma justificativa para isso, uma explicação para isso, mas obviamente nenhuma equipe grande da Fórmula 1 faria isso, né? De repente elevar um carro e baixar o outro. O cara ficar esse tempo todo fora, totalmente fora de si. As corridas ruins, né? Mas isso certamente a outra possibilidade era ser um abatimento mental, e que foi o que aconteceu. Ele se tornou, passou de ser mentalmente forte para mentalmente fraco. Agora, para se recuperar, vai ter que ter um trabalho muito importante. Não é um trabalho técnico, não é treinar mais, não é... Todos eles passam as férias em simulador, andam de kart quando possível. Aqui no Brasil, todos, aliás, muitos de fora vêm andar nas 500 milhas da Granja, né, a corrida famosa nossa. Mas fora o lado técnico, puxa vida, a primeira corrida do ano que vem vai ser importante para todo mundo, mas mais importante para o Oscar Piastri, além de ser na casa dele a corrida. E tem um detalhe, né, Regi? Muita gente falava, será que a gente vai viver uma situação como Senna e Prost, entre Piastri e Norris? Os perfis são diferentes e nós não vivemos. Mas vale lembrar também que Senna e Prost, a coisa começou a azedar mesmo, foi no ano seguinte. Frente, O primeiro ano o Prost perdeu, o Senna ganhou. Agora, no começo de 89, a coisa começa a azedar, né? Então, por isso que você fala também desse início de temporada. O que acontecer nesse início de temporada, porque se o Piastri começar a perder muito para o Norris no início do ano, ele vai ficar sem alternativa, né? Primeiro, se aconteceu, o Piastri sai no final do ano. E outra que eu acho bem mais viável é Piastri e Norris, com todo bom relacionamento, que a equipe luta para isso, o Zac Brown luta para manter isso e o André Stella, eles passarem a ser o Prost e Senna. Sim. Eu acho que vai acontecer num momento. Muito provavelmente no ano que vem agora, se o Norris começar a ganhar de novo, como você disse, ou se o Piastri vir com a força toda, cara, vai ter um momento no campeonato, mais para o final da metade, depois da segunda metade, vai ter um momento no campeonato que não vai ser tão cordial assim a relação deles na pista. Eu estava ouvindo, Regi, as voltas finais também
narração do Alex Jakes, que é o locutor da F1 TV, e no final ali ele deixa muito claro com uma frase, ele diz: para você ser campeão do mundo é importante que no final você ainda esteja de pé. E eu queria te ouvir sobre isso, porque antes a gente falava de um calendário de 16 corridas. Então, era muito mais rápido, muito mais, as coisas aconteciam de forma muito mais dinâmica. Falamos de um de 24, então deu tempo de a gente ter um Piastri forte, um Verstappen forte, um Norris forte. Então, acho que cada vez mais vai mudar a percepção, né? O campeonato é muito longo. E já entro no assunto que eu gostaria de entrar com você. Não pode baixar a guarda, como fez o Verstappen lá na Espanha, como fez em alguns momentos. Então, assim, se ele tivesse mantido o foco ali de que as coisas iam acontecer, talvez pudesse ter até levado esse título. Legal, né? Isso é um dado novo, né? É super importante manter a cabeça no lugar o tempo todo. São 24 corridas, é um ano. Você viu os altos e baixos de todos eles. Você viu o Verstappen com 104 pontos atrás dizer mesmo, claramente, publicamente, que não, o campeonato para mim, eu vou pensar no ano que vem. Então. Em Budapeste ele chegou a dizer: a gente não vence mais nenhuma corrida esse ano. Olha só, não vence mais nenhuma corrida, né? A ponto de fazer aquela besteira na Espanha, que eu vi um Instagram muito legal de um repórter, que eu não sei quem não aparece o repórter perguntando para ele sobre aquilo, né? E ele se abala, né? Nossa, ele se abala e aí ele vira o Verstappen de antes, né? Do Velho Testamento. Não é mais o Verstappen paz e amor. Uhum. Ele fala, pô, tem tanta coisa para me perguntar, você vai perguntar isso para o repórter, né? E o repórter ainda fala, não, mas isso aqui é importante. Mas você vai insistir nisso? Uhum. Você vê que abalou mesmo. Sim. Sabe que aquilo era uma das coisas que poderia ter feito dele um campeão. Mas e quantas coisas poderiam ter feito do Piastri e do Norris um campeão? Sem dúvida, sem dúvida. Isso também precisa ser colocado na conta, né? O Norris quebrou um motor, o Norris foi desclassificado de uma prova, o Piastri também desclassificado dessa mesma prova, o Piastri bateu sozinho lá em Baku. Então são vários detalhes aí que, se você quiser, você faz uma conta que você coloca qualquer um como campeão mundial. Você consegue chegar nessa conta. Em qualquer ano do campeonato da história. Exato, exatamente. Então, claro, termina 2 pontos, aí você faz aquela conta lá da Espanha, mas eu acho que de qualquer forma o que fica é um aprendizado também, né? A gente está falando de um tetracampeão do mundo, um cara de 28 anos de idade, um dos maiores vencedores aí da história da Fórmula 1, mas ainda tem espaço para aprender, e eu acho que o que ele vai carregar desse ano vai fazer ele mais forte ainda no ano que vem. Eu estava vendo uma estatística: nunca um piloto que conseguiu 10 pódios consecutivos tinha deixado de vencer o campeonato. E mas, foi o que aconteceu. Por outro lado, você mesmo falou, Exato. Nunca alguém que tivesse 104 pontos de desvantagem naquela altura do campeonato teria vencido. Sim, sim. Então, você vê que contraste, né? Esse é Max Verstappen. É isso. Vamos ver agora o que o futuro reserva tanto para o Verstappen quanto para o Piastri e para o Lando Norris. Está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor com Reginaldo Leme, sempre com apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que apoia o automobilismo brasileiro, e também o piloto Gabriel Bortoleto. Por falar em Bortoleto, Regi, termina a temporada e o extrato Bortoleto superou o Nico Hülkenberg em classificações. Um dos caras que tem mais talento para volta rápida na Fórmula 1, o Julian Palmer, que é comentarista da F1 TV também, e que foi parceiro do Hülkenberg na Renault, sempre o tratou como um matador de companheiros de equipe, o cara que chega lá, e foi assim com o Magnussen também. Magnussen agora foi companheiro do Hülkenberg e desapareceu, né? E o Bortoleto conseguiu ter um ritmo interessante, principalmente em volta rápida em relação a ele. Que avaliação você faz desse primeiro ano do Gabriel? Eu achei muito boa.
Eu achei, sem dúvida, muito boa, que ele teve aquele começo de aprendizado ali ruim. Ele teve uma fase muito boa em que ele chamou a atenção de toda a Fórmula 1, não apenas da equipe, de toda a Fórmula 1, apenas do Bernie Eccleston, lembra? Falou, o Bernie Eccleston é aquele das grandes frases, mas falou, você tinha que ser o piloto da Ferrari. Aham. A parte também o fato do Bernie não gostar muito do Hamilton, aquela coisa toda, mas ele era e é talhado para ser um piloto de uma grande equipe. A Ferrari meio que fechou a porta com a contratação de um cara que a gente acredita muito, né? A contratação para a Academia Ferrari, né? De mais um brasileiro, quer dizer, ela não teria dois brasileiros na equipe, né? O Rafa O Câmara. Rafa Câmara. Então, meio que fecha a porta nesse sentido, porque a gente acredita muito no Rafa. Aliás, o Frederico Vasser chegou a falar isso, né? Falou, o Rafa é a nossa esperança, a gente tem programa de treinos preparado para ele. Fez por merecer isso. Então, tudo bem, tem lá, tem a própria Red Bull no futuro, eventualmente no futuro, para o Piastri, se ele chegar à conclusão que deve sair. A Aston Martin deve evoluir. Tem a Mercedes, né, que vai ficar naquela coisa de provavelmente com Verstappen em 2027, e aí com o Russell e o Antonelli, mais provável que eles banquem o Antonelli, né, que é a menina dos olhos do Toto Wolff. Enfim, tem outras saídas, mas eu, se fosse ele, não sairia da McLaren, mesmo que perca outro ano ali, mesmo que ele se sinta traído, digamos assim, né, entre aspas, pela equipe. Mas o Bortoleto tem lugar, porque a McLaren o adora. Numa saída dessa, do Piastri, o Bortoleto é o cara. Eles vão buscar na hora. Também penso assim. Hã? Também penso assim. Aonde pode dar certo. Sim. E as aposentadorias que a gente espera, né? Do Hamilton, do Alonso, do Lance Stroll, não por idade, por cansaço, né? Sim, Aquela sim. coisa toda. Embora ele tenha conseguido até bons resultados ultimamente. Pontuou esse fim O de próprio semana. Huckenberg, Sim. né? Tem muita vaga aí para surgir. Não tem muita, tem algumas vagas para surgir. Nunca mais vai ter vaga como teve em 2026, né? Entraram seis novos. Né? Nesse ano, né? Agora foram 2025, o Hadjar, o Antonelli, o Berman, o Bortoleto, pode considerar o Jack Durham também, e o Liam Lawson, né? Você vê. Então, é difícil ter esse buraco assim. Mas o Bortoleto tem futuro mesmo, é um cara que vai muito bem, ele tem força suficiente. Bom, já reagiu em relação ao abatimento que ele sofreu por causa dos dois acidentes seguidos, Brasil e Las Vegas, um deles Brasil, né, correndo em casa. Eu não estou falando nem do acidente da sprint, não. Estou falando do acidente na primeira volta, porque ele acreditou que com o carro o Sauber era bom e estava bem mesmo. Você viu a corrida do Hülkenberg. E falou, bom, tenho pressa para ganhar posições aqui logo depois da largada. Ganhou 3, mas aí podia esperar um pouco mais para tentar ganhar mais 1, 2, 3, que ele tinha carro para isso. Obviamente ele se abateu, obviamente. Eu sei, eu conheço bem ele, a família toda, né? Você sabe da minha ligação com a família. Ele se abateu bastante, mas superou. Olha o que ele fez agora, ele andou muito bem e era para ter pontuado. Sim, largou em sétimo. Largou em sétimo. Ele largou 3 vezes largou em sétimo, né? Foram as melhores colocações dele de grid, e essa agora era para ele ter pontuado. O carro, teve uma volta que eles estavam virando 29, ele virou 31. Não apareceu nenhum erro. Mas eu falei, puxa vida, o carro caiu muito. Não, mas depois ele voltou, recuperou o ritmo. Então, não sei bem o que aconteceu com ele, não falei ainda com ele, mas é um cara que recuperou-se mentalmente. Se tivesse um pouco mais de campeonato agora, porque ele se recuperou na última. Sim. Se tivesse um pouquinho mais, né? Mas é um cara que vai se preparar muito, porque ele é muito focado, vai se preparar muito para 2026.
Fechou o ano em alta, né? Que é Um ano em o alta. importante. Se perguntar para qualquer um, fechou o ano em alta. Eu não estou falando do que aparece na internet aqui no Brasil, né? Sim, Desses haters, isso sim, aí sim. esquece. Esses caras não existem, não sabem nada, não conhecem história nem nada. E é tradicional do brasileiro, né? Se você pegar o João Fonseca, passa pela mesma coisa lá no tênis. Isso aí não ganha Acabou, nada. acabou, esse não vai ganhar mais nada. Então é típico do brasileiro, né? Regi, vamos falar um pouquinho de você agora. Chegamos ao final de uma temporada intensa, que foram 5 anos aí também de transmissão no Grupo Bandeirantes, e esta foi a última temporada desse período, né? Pelo menos, contrato com a Globo agora de 3 anos. O Grupo Globo passando a transmitir as corridas. E, claro, foi um momento emocionante para todos vocês. Queria te ouvir pessoalmente aí como é que você viveu essa última transmissão da Band, que foi também a sua última, você já estava pensando nisso, né? A sua última transmissão de Fórmula 1 na TV aberta. Foi a última. Foi a última. Não me entristeci em nenhum momento. Eu sei muito bem controlar minha emoção, então o que vocês viram lá foi uma alegria, uma coisa assim, uma despedida, mas em nenhum momento eu estive triste, nenhum momento, Tiago, nenhum momento. Estou alegre por tudo o que eu fiz, eu fico muito alegre de ver o que está acontecendo atualmente, inclusive depois, quando eu fui a Interlagos 3 dias seguidos, assisti a Truck, as coisas que eu ouvia das pessoas que eu encontrava. Vou acompanhar sempre a Fórmula 1, vou acompanhar pela Globo, vou acompanhar pela F1 TV, vou acompanhar tudo que acontece na Fórmula 1 eu acompanho. E torço até para a Globo fazer uma boa transmissão com os amigos que eu tenho lá, com o Everaldo, o Rafa Lopes, que é um cara super bem preparado, né? O próprio Burti na parte técnica, o narrador do Sport TV, Bruno o Bruno Fonseca? Fonseca, maravilhoso, maravilhoso esse cara. Tá faltando um aí que não sei se já Sim, resolveu, né? ainda não, tem E mais parece duas que o Christian confirmações para chegar. rejeitou a proposta, Não né? rolou. Parece que Christian, não, parece que ele não quis. eu não ouvi o Christian a respeito, mas Também entendo. não conheço a proposta, o teor da proposta, mas era um cara. Eu até esperava isso. É um cara que evoluiu muito na Stock Car agora como dirigente de equipe. Sim. A equipe cresceu muito, a equipe tem bala para ser já é grande, mas para ser maior ainda. Contratou, inclusive, o Rubinho Barrichello agora também, quer dizer, eles têm lá, tudo que fazem, tem 6 carros para preparar e cuidar, e o Christian o dono é o Attila, e o Christian é o cara da equipe, né? Ele tem que parar isso para ir 24 vezes ao Rio no ano, que não é ir lá fazer a corrida e voltar, né? São 3 dias em Sim, sim. cada desses 24 fins de semana, você multiplica isso, 3 por 24, você vai ver o tempo que ele teria que estar distante, com algumas corridas, inclusive, batendo, né, Sim. no calendário com a Stock Car. Eu soube, não tenho certeza, mas também tem a ideia deles revezarem sempre um piloto. Provavelmente um piloto da Stock, a não ser que tenha também o Massa, o Rubinho, que possa falar lá. Não na Globo, parece que no Sport TV, né? Porque, cara, não sei, isso eu estou falando aqui porque as Sim. coisas que eu ouço, né? Não quero. Tenho grandes amizades, mas não quero perguntar isso para eles antes de começar a transmissão. Eu quero desejar para eles uma boa sorte com a competência que eles têm. Sei que eles não serão capazes, não é por culpa deles, mas por culpa da grade da Globo, que é uma emissora super potente, rica, uma das a quarta ou quinta maior do mundo. Então não vai ter a grade para apresentar. Aliás, hoje saiu as 15 corridas que eles vão Isso, apresentar, né? sim. Na TV aberta e as outras em canais fechados, em todas elas no Globo.com. Mas é certo que, e não é demérito para ninguém, é certo que uma transmissão igual a da Band nunca mais vai ser feita no Brasil. No nosso espaço, a grade da Band permite a gente fazer uma pré-hora de 1 hora na TV aberta. Sim, né? sim. Isso aí é coisa para os canais europeus, né? Os canais especializados. especializados, Sim. né? Que levam. Eles têm muito mais campeões do mundo, levam lá
3, 5, 6 Sim. campeões do mundo para fazer a transmissão, ou mesmo que não tenham sido campeões. Então, eu ouvi isso o tempo todo nesse fim de semana do público e falei, gente, vocês têm que aceitar, é essa situação, não vai ter, não vai ser, não vai ser. Todo mundo lamentando demais, assim, o Brasil lamentando, Sim, sim. Acho natural e acho natural que volte para a Globo, como já poderia ter voltado antes. É uma discussão aí comercial que não cabe a nós e não tem assim, um parâmetro, se considerar o tamanho da Band, o tamanho da Record, o tamanho da Globo. O SBT já um pouquinho maior, mas não se interessou, esteve com a Fórmula 1 na mão e não se interessou lá atrás, um ano atrás, e não vai ser igual, não vai ser igual. O torcedor está lamentando muito, e isso é muito bom, Tiago. Olha só, eu sempre falo de quanto, até está no meu livro, quanto William Bonner ajudou a minha carreira. Ele que bancou a minha presença no Jornal Nacional nas segundas-feiras. O Jornal Nacional não tinha. Acho que não fui o único, porque no passado teve até Arnaldo Jabor, teve o próprio Galvão, mas um comentarista, uma análise no Jornal Nacional de segunda-feira. Sim. Ele instituiu isso em 2007 e foi assim até eu sair. Até eu sair da Globo. Então eu devo muito, ele gosto muito. É um amigo, pessoal, mas ele foi muito infeliz. Sim. Não quero tocar nisso com ele, mas se eu encontrar certamente ele, vai ser o primeiro a me dizer que ele foi muito infeliz numa declaração dizendo que nesses 5 anos a Fórmula 1 ficou sumida. Pelo contrário, né? Ao contrário. O Bonner um dia vai entender que, ao contrário. Hoje a Fórmula 1 vive o melhor momento dela no Brasil. No Brasil. Desde Ayrton Senna. Claro. E a Globo vai pegar esse momento bom do que a Band resgatou de torcedores antigos, garotos dos antigos, os garotos e as mulheres. Sim, sim. O que aumentou de mulher? 27%. Sim. São mulheres. Então, a Globo vai pegar o que a Band resgatou, isso, ponto final, e um dia o Bonner, meu amigo Bonner, vai entender. Talvez até já saiba, né? Mas assim, tentou uma brincadeira ali que enfim, Você sabe não que ficou muito boa. Você sabe que eu tenho uma outra teoria, que para mim é essa, até porque o Bonner não faria aquilo, não tá no ser William Bonner. Aquilo ele escorregou, sim, mas ele escorregou dentro de um tema daquela apresentação da Globo, da Fórmula 1 na Globo. Aquilo era tema estabelecido para todos, tema criado por alguém, e esse tema não passou por gente séria dentro da Globo, não passou pela direção, tanto que a direção imediatamente se comunicou com a direção da Band para pedir desculpas por aquilo, mas o Bonner embarcou numa coisa que era tema. Aquela apresentação era feita para ridicularizar a Band, tanto que falou até do MasterChef. O que, na verdade, olhando por outro lado, é até positivo para a Band, porque assim, se você tem uma emissora do tamanho da Globo que olha para você e faz uma piadinha contigo, é porque de alguma forma você incomodou nesses anos todos. E incomodou com a vice-liderança agora nessa última corrida, enfim. Então são vários detalhes. Ocupamos a liderança. Chegou a liderar em algum momento? Em vários estados ocupamos a liderança, isso várias vezes. E no Grande Prêmio do Brasil de 2021, a Band foi a número 1 durante um bom tempo. Chegou a 8 pontos, se não estiver enganado. Muita gente fala assim, puxa vida, mas cadê aqueles 20 e tantos pontos? Gente, a TV é outra. A TV era outra, a TV fechada não era tão importante no Brasil, não que ela tenha tanta importância ainda, mas vai ter, e tem mais. Nós estamos falando de Ayrton Senna. Sim, sim. Ponto. Ayrton Senna, Nelson Piquet, e depois na sequência caiu um pouquinho a audiência, mas com o Rubinho e Massa ganhando corridas. Agora não, nós ficamos nesse vácuo de 100 brasileiro e a Band pegou a Fórmula 1 nesse momento e elevou
A Fórmula trouxe de volta, elevou, resgatou, ganhou muito torcedor a Fórmula 1 no Brasil, reconhecidamente pelo CEO da Liberty Media, Stefano Domenicali. Ele me disse isso pessoalmente. Muito legal, Regi. É isso, a gente deseja sorte também para os nossos companheiros, para os nossos colegas lá da Globo, do Sport TV também, todos os nossos amigos, e tenho certeza que farão também um bom trabalho dentro das limitações e as diferenças que as TVs têm, né? Regi, queria te agradecer mais uma vez aqui por esse papo muito legal, sempre com o apoio do BRB, o Banco de Brasília, nossos parceiros já há alguns anos. E vamos em frente, temporada 2026. Se não vai estar nas transmissões, que esteja aqui mais vezes. Estamos aqui, esse canal agora, Fórmula 1 para mim é aqui, tudo que a gente já faz e mais o que vai fazer, e na Band, Stock Car, uma participação na Indy, Fórmula E, cara, eu acho que deu um salto muito grande de qualidade. E agora com o Drogovic, o Lucas de Grassi. Drogovic é um cara para ser campeão em 3 anos. Também acho, também acho. É isso. Isso aí, gente. Muito bem, se você gostou, claro, deixa o seu like, se você gostou, compartilha e, acima de tudo, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Boa parte das visualizações que a gente tem são de pessoas ainda não inscritas, então faça a sua parte e deixa aí a inscrição, tá bom? A gente volta aí ao longo das próximas semanas também e na próxima temporada com mais velocidade. Tchau!